Olá, seja muito bem-vindo à oficina Vidas e Carros. É um prazer ter você aqui para juntos aprendermos um pouco mais. Hoje vamos falar de vícios. Você sabia que carros têm vícios? Não é só apenas humano, mas carros também têm. E é sobre isso que vamos falar hoje. Já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque não te custa nada, mas me ajuda bastante e também faz com que ajude o engajamento do canal. Os algoritmos do YouTube vai entregar para mais pessoas e mais pessoas vai ser privilegiada com esse conteúdo. Fechou? Então vamos lá. Falar de vícios do carro. Como é que o carro pode ter vício? O carro é uma máquina criada pelo homem. Como é que um carro vai ter vício? Isso é possível? É. Vamos falar sobre isso. Como é que o carro vai ter vício? É o seguinte: quando você vê uma chamada na televisão para um recall do veículo, atenção todos os proprietários da Hilux, comparecer à concessionária Toyota do Brasil, você já deve ter ouvido uma mensagem parecida com essa. Só foi uma palavra hipotética, mas só que existe várias chamadas de recall. Recall no termo jurídico é uma chamada para solucionar um vício no veículo. Então o carro tem vício, um problema de fabricação. Fica um veículo viciado, que pode não funcionar o airbag, o ABS, seja qual for a parte do veículo que está com esse vício. Só que também tem peças viciadas. Peças viciadas como? Qualquer tipo de defeito é um vício. Um desgaste, por exemplo, é chamada de desgaste. Sim, só que também pode ser chamada de um vício porque ao decorrer do tempo ela foi tornando diferente do que foi projetado. Por quê? Por exemplo, uma peça que tem que ser lisa. Ao decorrer do tempo ela junta uma porosidade. Aí fala assim, se for um desgaste natural do tempo, bom, foi um vício da peça. Por quê? Ela perdeu a sua característica original. Então as peças podem ser viciadas, o carro pode ser viciado. Agora eu vou te falar uma coisa sobre carro viciado. Como pode isso? Carro viciado. O sistema de injeção eletrônica pode ser viciado. Como? Vou te falar. Tem carros que é só a gasolina ou só a álcool. Os carros de injeção eletrônica só álcool ou só a gasolina. Sim, tem. Não saem novos, mas tem muitos rodando por aí. Acontece o seguinte: se o seu carro for só a gasolina e você colocar ele hoje, por exemplo, você abastecer o carro e colocar uma pequena porcentagem de álcool, esse carro vai rodar. Ele não vai apresentar nenhum problema aparentemente, ó, aparentemente, ele não vai apresentar nenhuma falha de rendimento aparentemente a curto prazo. E na próxima vez que você for abastecer o carro, você coloca mais uma porcentagem de álcool ainda maior. Se você colocou 20%, dessa vez você coloca 30%, depois 40%, 50%. Você pode chegar ao ponto de usar o carro com 80%, 90% de puro álcool. E o carro vai estar andando. Porém, quando dá o dia frio, você vai ter problema. Porque um combustível é diferente do outro. Ah, mas e quando acontecer de você desligar a bateria para fazer uma manutenção? O problema é ainda maior. Por quê? Porque o sistema vai resetar ao original. Vai voltar ao parâmetro original, que ele é a gasolina e não a álcool. Aí automaticamente você vai ter problema porque o tanque do carro está com o combustível errado. Ele vai voltar no parâmetro original do sistema. Agora é o seguinte:
Os carros, nesse caso, é fácil de poder tirar o vício dele. Não é uma coisa complexa, não é complicado. Só tem um detalhes. E você? Como faz para tirar o seu vício? E como que é que esse vício entrou em você? Bom, os vícios ele entra a partir do negócio chamado hábitos. Hábitos que são impostos ou são colocados em você, você mesmo coloca em você a partir de repetições de padrões. Vou te dar um exemplo. Você percebe, ou se você não percebeu, agora você vai perceber. Você, quando sai do banheiro e vai colocar suas calças, você sempre coloca uma perna após outra, só que é sempre a mesma perna. Você percebe que você levanta do mesmo lado da cama. Você percebe que você abre a mesma porta do armário para pegar um copo para tomar água. Quando você abre a geladeira, você olha para os mesmos lugares primeiro. Se você tem costume de olhar para a porta da geladeira, onde fica a cerveja, para muitas pessoas é, né? Sim, você vai olhar sempre para o mesmo lugar. Isso aí se torna hábito. Sim, hábitos. Só que quando é que esses hábitos se tornam vício? Quando você perde o controle. Exatamente isso. Uma certa vez na sua vida você não conseguiu ficar parado. Você começou a roer as unhas. Bom, é começo. Te dá uma aliviada. Se tornou vício quando você inconscientemente está com os dedos na boca, está roendo as unhas. Isso se torna vício. E você come tudo. Uma vez na vida você ficou parado em uma fila e você ficou mexendo nas redes sociais. Só que hoje você não consegue ficar um segundo sequer parado, refletindo e contemplando a natureza, sem estar com o celular nas mãos. Você se tornou um viciado a partir de um hábito, uma repetição. Outra coisa, você uma vez na sua vida, você começou a comer bastante, um tanto de sair com a barriga cheia e de alimentos que são inadequados ao consumo. Alimentos que a longo prazo vai te trazer doenças seríssimas. E você comeu uma vez. Só que hoje você não vê a sua alimentação sem que esses produtos alimentícios estejam incluídos em seu cardápio. Você se tornou dependente. Uma única vez, uma certa vez, você pegou um cigarro e fumou. E com certeza você achou ruim, você achou péssimo. Só que com a repetição você se tornou um viciado. E você olha assim e fala: eu não consigo mais largar esse vício. Você entregou o controle da sua vida para um cigarro. Você faz ideia o peso disso? O peso de você ser um viciado é você abrir mão da sua identidade. É você abrir mão do que o seu criador falou para você. O projetista do carro coloca lá: esse carro vai ser a gasolina. E devagar consegue se viciar o sistema. Só que lá é fácil, como eu já disse. Você pega e desconecta a bateria, reseta o sistema, ele volta ao parâmetro original. Resumindo, ele voltou à própria essência. E você tem que fazer o mesmo. Você tem que voltar à essência do que você foi criado. Você foi criado para governar sobre todas as coisas. Está lá em Gênesis 1:26. Você foi criado para isso. E façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E domine ele sobre os peixes,
as aves, sobre os animais. E se você não está exercendo sobre a sua vida, só sobre a sua vida, o domínio, você não está cumprindo o que você foi feito, o que você foi planejado para cumprir. Bom, volte à sua essência e tome o domínio da sua vida. Não tem vícios que não tem como ser tirado. Mas só que depois que vira vício em sua vida, ele é mais complicado. Por que é mais complicado? Porque o seu corpo ele já anseia por aquela satisfação imediata que um vício traz. Que um determinado item ele causa em você, aquela sensação que aquele item causa. O seu corpo está viciado nele. Tem gente que é viciado em estresse. Ele pode estar no lugar calmo que for, ele dá um jeito de ficar estressado. Tem gente que é viciada em tecnologia, outro é viciado, que o pessoal fala da farinha. Não é na farinha de mandioca não, viu? No entorpecente. Outro é viciado na Coca-Cola. Outro é... Enfim, tem vários tipos de vício. Vários. Quando você não consegue se livrar daquele item, você está entregando a sua vida para aquilo. Você está desperdiçando a dádiva do Criador que ele investiu em você. Consciência, e vamos partir para a ação e recuperar o nosso jardim do Éden, que é ter o controle sobre tudo o que nós colocamos a mão, tudo à nossa volta e principalmente em nosso corpo. Vamos sair dos vícios. Tchau, fique com Deus e até